Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Continuamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Comigo no estúdio está o professor Fábio Rosman Maia, com mestrado em História, professor de História. Professor, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender como que a Segunda Guerra Mundial se desenvolveu, qual foi o desenrolar dela. Nós falamos no bloco anterior sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Mas e como que ela foi deflagrada? Muito se fala do dia 1º de setembro de 1939, quando Hitler invade a Polônia. Sim. Mas, nesse caso em particular, Hitler estava apenas recuperando o território alemão perdido na Primeira Guerra Mundial, não era isso? Exato. Dentro da lógica, né, dos acontecimentos, né, porque, como nós falávamos, uma das consequências da Primeira Guerra dentro do Tratado de Versalhes foi perda de territórios, então você falou muito bem. E a perda do chamado corredor polonês, né? Quer dizer, a Alemanha perde territórios na Polônia, e aí, no dia 1º de setembro de 1939, o Hitler invade a Polônia. Né? Ou seja, esse território que antes era território alemão. Exato. Uhum. Com a invasão da Polônia, você tem toda uma mobilização por parte daqueles que viriam a ser os aliados. Então você tem a Grã-Bretanha, a França, né, formando a base do que viriam a ser os aliados. Depois a União Soviética vai fazer parte desse grupo, né, e a Alemanha, por sua vez, já havia estabelecido uma aliança, que é o eixo que você já tinha citado, com a Itália e o Japão. Né. Então, a partir do momento em que o Hitler invade a Polônia, ele vai, num processo expansionista, avançando sobre territórios. Né. Um dos territórios importantes e que ele tinha o objetivo de chegar até a Inglaterra, então ele toma primeiramente a França, invade a França. Com certa facilidade até. Com uma certa facilidade. Né? Até alguns historiadores consideram que houve um colaboracionismo por parte do exército francês, por alguns generais franceses. Né? E ele acaba invadindo, né, o território francês. E ali vai se desenvolver a guerra inicialmente como uma guerra europeia. Ela começa como uma guerra europeia, mas ela vai se globalizando na medida em que você tem os países do Império Britânico, né, aqueles países que estavam subordinados ao Império Britânico estão em vários continentes, quer dizer, então você vai tendo um processo de mundialização do conflito, porque vem combatente do Egito, vem combatente da Índia, vem combatente da África. Mas não é só isso. Né? A guerra inicialmente começa, uma guerra europeia, como te disse, inclusive com o Hitler, em 1939, antes mesmo de invadir a Polônia, fazendo um pacto de não agressão com Stalin. Porque o Hitler não queria uma frente oriental para combater. Né? O objetivo dele era manter a frente ocidental. Porém, ele acaba rompendo, quebrando esse pacto, né? E a quebra do pacto faz com que, então, o Hitler tenha duas frentes. O exército alemão vinha ganhando força, né? O bloco do eixo vinha ganhando força, porém, ele passa, quando ele tem esse inimigo na linha oriental, que é a União Soviética, o Exército Vermelho, né? E aí o Japão, por questões também econômicas, ataca a base aeronaval de Pearl Harbor, no Havaí, né? 1941. Em 41, né, em dezembro de 41. Então, quando você tem esse ataque a essa base norte-americana, tem a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 41. E os Estados Unidos entram tanto no Pacífico quanto na Europa. Exato. Então, os americanos eles vão se concentrar inicialmente no combate, embora eles tenham entrado em função dos japoneses, do ataque japonês, mas eles logo declaram guerra também à Alemanha. E com essa guerra declarada à Alemanha, eles vão focar principalmente na Europa, no primeiro momento. Né? Tanto que o Brasil, por exemplo, quando entra em 42, o Brasil vai, depois da guerra declarada, vai enviar a força expedicionária em 44, né, que sai o primeiro escalão da força expedicionária. O Brasil vai combater na Itália, subordinado ao 5º Corpo de Exército Americano, ao 5º Exército Americano. Né? Então, veja, os Estados Unidos está combatendo na Europa, né, mas também
ele tem tropas na Ásia, tropas no Oriente. Né? Quando os Estados Unidos entram na guerra em 41, dezembro de 41, ou seja, praticamente Sim. 1942 começando, é aí que a guerra vira a favor dos aliados. Né? Exato. É o momento da virada. Até então, a tendência parecia levar a Alemanha a uma vitória. Né? Parecia, já está definido isso. E tanto a entrada da União Soviética quanto a entrada dos Estados Unidos, e daí dos Estados Unidos vai ser a entrada que vai definir os rumos da guerra, né? Acabam essas duas grandes potências entrando, a guerra virando, né? Virando e se definindo, principalmente com a entrada dos norte-americanos, aí se define favoravelmente aos aliados. Professor, a guerra termina em 1945, mas Sim. em datas diferentes. Na Europa, termina em maio, se eu não me engano. No comecinho de maio. Dia 8 de maio. 8 de maio. Então, no dia 8 de maio, encerra a guerra na Europa, ou seja, a Alemanha e a Itália se rendem. Elas não têm mais condições de tocar o conflito à frente. Mas o Japão não se rendia, até por uma questão cultural. Sim. E por isso que os americanos usam como argumento, não uma, mas duas bombas nucleares, em 6 e 8 Sim. de agosto. 6 e 9. Isso, 6 e 9 de agosto, perdão. O senhor acha que realmente foi necessário usar duas bombas nucleares? Senão os japoneses não teriam cedido? Ou isso é controverso até hoje? É uma questão controversa. Né? O que os historiadores mais tradicionais trazem, né, a afirmativa, é de que a justificativa dos norte-americanos para lançar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, né, foi necessária para que não morressem mais soldados americanos no conflito. Então se estimava que iam morrer muito mais militares norte-americanos se o conflito perdurasse, né? Porque você tem uma ação obstinada dos japoneses, né, depois da capitulação da Alemanha. Né? Então veja, 8 de maio para 6 de agosto, quando lança-se a primeira bomba, né, você tem um intervalo significativo. Né? Então neste período, entre a rendição alemã e a rendição do Japão, nós vamos ter sim o pensamento norte-americano e a justificativa norte-americana de salvar vidas de soldados americanos. Entretanto, tem um outro fator que é apontado também dentro da academia, dentro dos estudos históricos, que é a hipótese de que os norte-americanos, vendo que a guerra estava chegando ao final, mas que eles tinham um outro inimigo no pós-guerra, e que eles precisavam mostrar força para esse inimigo, que eram os soviéticos. Né? Então aí entra a questão, né, capitalismo versus socialismo, que vai ser a bandeira da Guerra Fria. Né? Então os americanos antecipam o lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, mostrando para os soviéticos, olha, nós temos essas armas. O objetivo era duplo, então. Forçar os japoneses, que tinham uma cultura de jamais se render. Forçar a rendição, sem dúvida. Né? Esse é um fator, né, que é o que aparece nos livros como justificativa. Né? E um segundo fator, que debatido na academia, que é, bom, mas qual é o interesse? Quer dizer, por que os americanos usariam armas tão potentes? Né? Porque, veja, o efeito dessas duas bombas sobre o Japão, que até é pouco falado, eu acho que é muito pouco discutido isso, né? É um efeito devastador. Né? Você tem populações de cidades, por exemplo, Hiroshima, com 340, 350 mil habitantes, já havia sido evacuado um tanto, a população me parece que girava em torno de 380 mil, e os japoneses já tinham evacuado um tanto das pessoas, tanto da população da cidade, mas era uma cidade que tinha características de ser uma cidade militar. Né? Então era um ponto sensível. E aí o lançamento da primeira bomba em Hiroshima, ele tem um caráter estratégico mesmo. Né? Um caráter bem estratégico. Então lança-se a primeira bomba em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki. Nagasaki é uma cidade portuária, né, no sul do Japão, ali, uma cidade com um porto extremamente importante. Então são pontos sensíveis, pensados pelos norte-americanos, com certeza, né, e com esse objetivo. De um lado, o objetivo de forçar
a finalização da guerra, né, para os japoneses. E o segundo ponto, me parece, né, nós podemos pensar que havia a pretensão de mostrar, olha, nós temos uma arma poderosa. Há quem diga também que houve um toque de vendetta, de vingança, porque em 7 de dezembro de 1941, quando eles bombardearam Pearl Harbor, os japoneses, sim, eles quebraram a Convenção de Guerra de Genebra, atacando antes do horário, né? Isso, perfeito. Né? Esse é um outro aspecto também que tem que ser considerado, né? Pode ser considerado. Professor, no fim do bloco anterior nós falamos em 50 milhões de mortos. Sim. E no bloco anterior o senhor falou que o crescimento, a ascensão dos regimes totalitários, especificamente fascistas, ao poder foi uma das causas que gerou esse conflito monstruoso. 50 milhões de mortes, 6 milhões de judeus por conta do Holocausto. Um processo hediondo que, sinceramente, teve que ser registrado com várias fotografias para que depois as pessoas não dissessem que era mentira. Sim. Né? Como alguns tentam até hoje dizer que foi mentira, e não foi. Os livros de história estão aí para comprovar. As fotos, o material documentado é fabuloso do ponto de vista de documentação, então não há o que questionar daquilo. Sem dúvida. E especialmente, uma questão bem importante, o Hitler documentava muitas coisas. Então ele providenciou provas contra si mesmo. Ele providenciou as provas contra si. Né? Então, até recentemente eu assisti um filme que mostrava um fotógrafo de um campo de concentração, e esse fotógrafo ele vai fazer uma série de retratos dos prisioneiros, e aquilo serviu como comprovação do que acontecia nos campos de concentração. Então, de fato, né, nós temos uma infinidade de filmes que mostram os horrores do que aconteceu nos campos de concentração. Né? O antissemitismo alemão, ele foi um dos fenômenos mais terríveis do século XX. Né? E a gente, como historiador, se assusta ainda quando vê pessoas que têm atitudes racistas ou que têm atitudes, né, contra minorias, de um modo geral, né? Porque nós temos esse exemplo da catástrofe que foi o Holocausto. Professor, líderes totalitários são cruéis por excelência. Sim. Stalin é líder comunista, eu não vejo nada de bom no comunismo, então eu sou obrigado a dizer isso. Sim. Stalin, líder comunista, matou mais de 20 milhões de compatriotas. Mao Tse-tung, na China, matou mais de 70 milhões de chineses. Então, assim, não há como esquecer esses números. Mas a Segunda Guerra Mundial mata num intervalo mais curto de tempo muitas pessoas. O senhor mesmo falou, 50 milhões em 6 anos. Uma das principais consequências da Segunda Guerra Mundial é um marco civilizatório, digamos assim, ou seja, os fascistas não podem voltar ao poder, ponto. Sim. Surge a ONU, a Organização das Nações Unidas. Perfeito. Surge o Conselho de Segurança da ONU, com as grandes potências mundiais. O senhor acha que essa é a principal lição da Segunda Guerra, cujo o fim a gente comemora, faz 75 anos, e há de se comemorar o fim de uma guerra, né? O senhor acredita que essa é a principal lição que nós devemos ter para os dias de hoje, ou seja, que o fascismo deve ficar no passado enterrado e que quem tenta ressuscitá-lo deve ser literalmente afastado do poder? Eu não tenho dúvida, aqueles soldados que foram para o campo de batalha na Europa, ou na Ásia, ou na África, né, no norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial, todos eles tinham o ideal de liberdade, o ideal de democracia. Né? Então, os aliados que combateram na Segunda Guerra Mundial, todos eles, e aí temos que incluir a Força Expedicionária Brasileira, perfeito, todos eles foram combater os regimes totalitários. Tanto que, aqui no Brasil, qual é a consequência imediata da vitória dos aliados na Segunda Guerra? A queda de Vargas. As próprias Forças Armadas dão ultimato a Vargas, né, em 1945, para ele deixar o poder, porque ele era um ditador, ele agia como um ditador. Né? Então, você tem, nesses combatentes da Segunda Guerra, o ideal muito vivo da chama da democracia. Né? Esse é o ponto fundamental. Nós vemos que passa-se o tempo e sempre alguém namora, né, com o totalitarismo. Né? Então nós temos, infelizmente, algumas vezes, o ressurgimento
dessa ideia, desse princípio, né? A gente vê muitas vezes surgindo os tais grupos neonazistas, né? Então, isso é extremamente grave. E a história tem a função principal de mostrar para as gerações que estão vindo aquilo que não se deve fazer, né? Perfeito. Aquilo que não se deve fazer, aquilo que causa dor, que causa sofrimento, porque a guerra, né, ela causa extrema dor para aqueles que né, passam por ela, para os familiares. Imagina, né, quantas famílias, porque nós podemos pegar o número 50 milhões de mortos, que é um número absurdo, mas se nós pensarmos em termos de famílias, quantas famílias choraram seus mortos? Por conta do fascismo. Por conta do fascismo. Professor Fábio Rosman Maia, obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu é que te agradeço e nós esperamos, né, que a humanidade consiga superar, né, essa coisa tão triste que a gente chama de guerra. Obrigado, professor. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.